Oh Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é segunda-feira, dia 15 de novembro. Nós estamos com o Alimento Diário, essa série, e será pregado este Evangelho do Reino. Esse é o volume 1, o Reino de Deus, o governo divino de eternidade a eternidade. Nós estamos na terceira semana com a mensagem 7, o Reino de Deus, a recriação, parte 1. Ó Senhor Jesus, o Senhor quer mostrar para cada um de nós, que houve uma situação, entre o momento em que Deus criou todas as coisas, Senhor Jesus, ao momento que Ele começa a sua restauração. E Ele quer realmente restaurar todas as coisas ao seu estado original. Deus, Ele tem um propósito, Ele tem um plano, e a gente precisa realmente ficar ligado quanto a isso. E Ele tem revelado isso para nós através da sua palavra. Ele veio nos dando palavra, Senhor Jesus, uma após a outra, revelação após revelação, para nos levar a viver a realidade daquilo que Deus é. Deus, Ele criou todas as coisas partiram dEle. Mas hoje as coisas que são visíveis vieram através das coisas invisíveis. Senhor Jesus, o que é invisível? O que existia antes? O próprio Deus. E o próprio Deus é a realidade de todas as coisas. As coisas visíveis, na verdade, são uma sombra da realidade daquilo que é invisível. Então Deus, Ele quer colocar todas as coisas nele. E através da recriação, Senhor Jesus, Ele criou o homem, Ele restaurou todas as coisas para, a partir do homem, Ele poder criar algo a partir dele, gerar algo invisível dentro do homem invisível. É isso que a gente vai ver durante toda a semana. E tudo começa através da revolução que o Senhor tem feito conosco, através da palavra. Ele vem falando conosco a importância de nos preocuparmos uns com os outros. Depois vem mostrando para nós o que é a glória de Deus. E agora está falando conosco a respeito da palavra profética. E isso tem mudado muita coisa. Ó Senhor Jesus, porque está nos levando a buscar, a viver a realidade, não a aparência. Não é conhecimento, mas é viver num outro plano, numa outra esfera. A esfera do Espírito, a esfera do reino dos céus. Ó Senhor Jesus, que o Senhor nos abençoe com o espírito de sabedoria e de revelação, para a gente compreender e viver essa palavra, e que também o Senhor nos abençoe com o bom desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. Mateus capítulo 9, versículos 35 e 36. Ó Senhor Jesus. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Ó Senhor Jesus. Efésios capítulo 6, versículo 12. Ó Senhor Jesus. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Ó Senhor Jesus. Agora a ler com oração. Efésios capítulo 6, versículo 12. Ó Senhor Jesus. A nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração, lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário, o título de hoje. Chamados à guerra. Ó Senhor Jesus. Ao longo desta semana, perceberemos que nos encontramos em meio a uma guerra. Todos os conflitos do mundo são resultado dessa guerra contra o inimigo de Deus, Satanás. Nós, os cristãos, somos os principais soldados e possuímos a principal arma contra o império das trevas, o evangelho do reino. Contudo, antes de irmos à peleja, temos de perceber que dentro de nós habitam dois seres, duas naturezas, o Behemoth e o Leviatã, mas que vêm de uma mesma fonte maligna e fazem com que não sejamos úteis a Deus. O Evangelho do Reino deve lidar com essas naturezas que habitam dentro de nós. Para isso, o primeiro passo que esse Evangelho nos aponta é o arrependimento, ou a conversão. Não se trata de um mero arrependimento de pecados, mas de um arrependimento que nos leva, por meio da fé, a outro plano, o plano celestial.
veremos ainda que toda essa experiência visa produzir algo celestial em nós. Isso é maravilhoso, mesmo sendo terrenos e naturais. O desejo de Deus é produzir em nós sua própria realidade celestial. Que possamos permitir seu operar, a fim de que sua luz resplandeça em nosso interior. Assim, seremos a nova criação de Deus. Ó Senhor Jesus. Em 2017, o Senhor nos deu 3 palavras: entusiasmo, excelência e inclusão. Isso mudou nossa vida. Novamente passamos a ter entusiasmo no viver e nas reuniões da igreja. A excelência dos serviços que oferecemos ao Senhor tornou-se uma referência e a inclusão das gerações mais jovens e das mulheres fortaleceu-se. Ó Senhor Jesus. Depois disso, o Senhor nos deu a expressão esplâncno de Cristo, que indica sua compaixão pelas pessoas e empatia com elas. A partir desse momento, conseguimos enxergar nossa condição, ainda algumas vezes, em alguns lugares, permeada de contenda, ciúme, competição, disputa de lugares e de posição. Após essa revelação, o Senhor deu paz às igrejas onde havia esses problemas e começamos a nos preocupar uns com os outros como membros do corpo de Cristo. Nos lugares onde havia problemas, em vez de disputar, competir e criticar os irmãos, passamos a suportar uns aos outros em amor. Assim, o viver da igreja se encheu de compaixão e acabamos com aquele velho ambiente. Dessa forma, o Senhor obteve espaço para construir um novo momento no viver da igreja e nos abençoar. Ó Senhor Jesus. Outra palavra revolucionária que recebemos diz respeito à glória de Deus. Com essa palavra, entendemos que a glória não é apenas um resplendor ou uma luz. Vimos que a glória de Deus possui uma força operante e que é com sua glória que Ele trabalha em nós, a fim de nos transformar e nos santificar, até por fim nos inserir em si mesmo em glória. Ó Senhor Jesus. Mais recentemente pudemos perceber a importância da palavra profética em nosso meio. Essa palavra foi descrita por Andrew Miller no século XIX, ao falar sobre a igreja em Filadélfia em seu livro, A História da Igreja. Nesse livro, ele registra que a igreja em Filadélfia recebeu a bênção de ter destrancado os tesouros da palavra profética. Temos experimentado essa bênção que nos levou a uma nova realidade. Não precisamos esforçar-nos para fazer a obra de Deus. Quem faz a obra é a palavra de Deus dispensada a nós. Ó Senhor Jesus. Hoje, na comportagem dinâmica, temos cerca de 300 guerreiros. Esses comportadores dinâmicos estão nas ruas e nas praças semeando livros espirituais. Eles começaram uma revolução em 2018, semeando cerca de 9.000 livros diariamente. Então, projetamos que a partir de 2019 até o final de 2021, teremos mais de 6 milhões de livros distribuídos. Ó Senhor Jesus. Além disso, o Senhor nos abençoou com o Avançar Jovem, um projeto dedicado aos jovens. Esse projeto trouxe muitos jovens ao nosso meio como gotas de orvalho. O Senhor nos abençoou, agregando jovens e adolescentes que pregam o Evangelho do Reino por meio da comportagem. São milagres e mais milagres acontecendo. Ó Senhor Jesus. Somente por meio dos comportadores dinâmicos, em média, cerca de 90.000 pessoas por dia recebem oração. Dentre essas pessoas, muitas são resgatadas do inferno, reconectadas com Deus e acolhidas pelas redes de cuidado das igrejas. Mesmo em meio ao isolamento social em que vivemos, muitas pessoas ainda são alcançadas e igrejas são levantadas. Isso tudo é fruto das redes de cuidado. As irmãs foram as primeiras a criar essas redes, atendendo assim essa necessidade. Hoje elas apacentam milhares de mulheres. A partir daí, o Senhor nos deu um caminho para que as redes de cuidado fossem implementadas nas igrejas. Com isso, a cada dia recebemos centenas de contatos. No passado, falamos que se cada um de nós ganhasse uma pessoa por ano, duplicaríamos o número de irmãos. Atualmente, recebemos não apenas uma pessoa por ano. Todos os dias, existem pessoas sendo alcançadas pelas redes de cuidado. Ó Senhor Jesus. Deus tem feito grandes coisas por meio desse pequenino rebanho. Na comportagem dinâmica, apenas 300 irmãos guerreiros foram usados por Deus como incentivo para que todos nós tivéssemos a oportunidade e o encorajamento de usar nosso tempo para pregar o Evangelho e orar com as pessoas nas ruas, na padaria, no posto de gasolina, nas lojas, enfim,
em todas as oportunidades. Ó Senhor Jesus, estamos incomodando Satanás. Ele também não parou de trabalhar e sempre tenta destruir-nos e barrar essa obra, pois temos resgatado as pessoas de seu império, mesmo desprezíveis, como um pequeno rebanho. Estamos fazendo a diferença. Por isso, Satanás quer atingir-nos. Seu desejo é nos parar, mas o que ele está provocando é uma guerra. Sendo assim, se ele quer guerra, declaramos guerra a ele. E nossa resposta a seu chamado de guerra é pregar ainda mais o Evangelho. Nossa meta é chegar a 1000 comportores dinâmicos. Essa é a nossa resposta. Não lutamos contra carne e sangue. Lutamos contra os principados e as potestades do ar. Quando saímos com a autoridade que o rei nos conferiu, ninguém pode barrar-nos, nem mesmo os principados, as potestades e os demônios. Eles fogem de nós quando perguntamos às pessoas: posso orar por você? Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus, qual deve ser a nossa resposta ao chamado de guerra de Satanás? Ó Senhor Jesus, é pregar mais e mais o Evangelho, né? Como um colocou, né? Se ele está declarando uma guerra, a gente declara uma guerra a ele. Senhor Jesus, mas é debaixo da autoridade que o Senhor está nos confiando, pregando o Evangelho. As armas da nossa luta não são carnais, mas são poderosas em Deus. São armas espirituais. E para a gente realmente tomar posse dessas armas, a gente tem que viver no Espírito. A gente tem que mudar de plano. Sair do plano terreno para ir para um plano celestial. É isso que fala a respeito do reino dos céus. O Senhor está mostrando para nós. A gente está nessa terra, mas nós não somos dessa terra. Nós estamos aqui como representantes celestiais. Representantes do reino dos céus. E a gente tem que aprender a viver essa realidade. Exercitar o Espírito. Para que o Senhor possa se manifestar. E aí sim, a palavra de Deus vai fazer a vontade de Deus, vai cumprir a obra de Deus. Ó Senhor Jesus. E o ponto-chave de hoje: um pequeno rebanho que faz a diferença. Senhor Jesus. O próprio Moisés pôde declarar para Deus que a única diferença do povo de Deus para os outros povos era o fato da presença de Deus, o fato do próprio Deus estar com eles. Então hoje, como ser um pequeno rebanho e fazer diferença? É o fato de nós vivermos na presença de Deus. O Senhor está trazendo para nós palavra, direção, e a gente precisa aproveitar essas oportunidades para viver diante dele, cumprir o seu querer. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. A palavra dessa semana está riquíssima. O irmão ele cita que o irmão André Dong, até já citei aqui no canal, quando ele compartilhou aqui, nós precisamos mudar de plano, e precisa se arrepender. E arrepender não é só fazer uma volta de 180 graus. Você estava indo para lá, agora você vai virar 180 graus, vai ir no sentido contrário. Mas muito mais sair de um plano terreno e ir para um plano celestial. Senhor Jesus. E aí o irmão ele foi muito impactado por esse compartilhar, abandonou um pouco o esboço e começou a trazer para nós, Senhor Jesus, a importância da palavra. Então a gente vai ter essa parte do reino de Deus, a recriação em 3 partes. Aqui nesse volume 1, tá a parte 1 e a parte 2. Depois vai ter o volume 2, que são as mensagens do irmão André Dong. Então provavelmente a continuação disso daqui vai vir ou no 3º ou no 4º volume. Senhor Jesus. Mas realmente de encorajar, o irmão ele percebeu ali, poxa, o Senhor o moveu a tocar uma palavra diferente. E a gente precisa realmente perceber, olha, mudar de plano, nos voltar para o plano celestial faz toda a diferença. Encorajo os irmãos a assistirem a palavra dessa semana. Assim que sair também o link do tutorial, vou colocar aqui embaixo. Senhor Jesus, mas a mensagem dessa semana está com 1h e 42 minutos e meio. Senhor Jesus, de realmente muita palavra, muita revelação. O irmão ele começa falando que essa mensagem foi gravada no dia 4 de setembro, e foi justamente no dia 4 de setembro que o irmão Dong dormiu no Senhor. Então, naquele dia ele estava fazendo um tempo, o irmão ele começou já a fazer uma retrospectiva, mostrando para nós que em 2017 algumas coisas começaram a mudar. Um pouco antes o irmão Dong começou a ficar doente, já bem limitado. O Senhor teve que começar a usar ali os irmãos da obra, Senhor Jesus, para levar o encargo adiante. E aí o Senhor começou a trazer uma palavra para mudar a vida da igreja. Tirar a vida da igreja do velho ambiente, da velha esfera. Ó Senhor Jesus. A gente vai ver durante a semana que o irmão vai tocar um pouquinho essa questão de o Behemoth e o Leviatã, a questão de Jó, Senhor Jesus. Mostrando que a gente pode viver de uma maneira religiosa. Jó, ele era uma pessoa religiosa. Ele era íntegro, reto, temente a Deus e se apartava do mal. Mas ele não conhecia Deus.
ele conhecia Deus só de falar. Então ele fazia as coisas baseado na bondade dele, baseado na vontade dele, na sua religiosidade. E a gente também pode cair nisso. Achar que não, eu sou uma pessoa boa, já está tudo tranquilo. Senhor Jesus. Não, a gente precisa realmente aprender a viver diante do Senhor. Por isso, o dia de hoje, o irmão começou a fazer um resumo de tudo aquilo que a gente tem visto. Desde 2017 para cá, o Senhor tem trago para nós muita revelação e a gente precisa aprender a ir diante do Senhor. Não ficar olhando como mais uma ferramenta. Isso aqui é mais um item. Daqui a pouco vai vir outro. Senhor Jesus, não é isso. Senão a gente vai cair na questão de João Batista. Eu já citei isso várias vezes aqui, essa palavra me impressionou. O irmão durante a semana até cita, né, mas isso não foi colocado no elemento diário. Mas isso me impressionou. Né? A gente tem que perceber isso, que João Batista seguiu o Senhor muito bem. Né? No ventre materno ele já estremeceu através do Espírito e depois ele parou de seguir o Espírito. E aí falou para o Senhor, o Senhor é o Cristo ou vai vir outro? Ó Senhor Jesus. Né? Então a gente precisa realmente despertar para a palavra. Né? João Batista ali estava preso, né? Jesus como seu primo, né? Parente ali, né? Conheceu a vida toda, não queria ir lá e tirar ele da prisão? Claro que queria, mas ele não fazia o que queria. Ele estava sempre voltado, né, para a vontade de Deus. E é isso que a gente precisa aprender. Né? O Senhor está nos dando todo esse despertar para a gente poder realmente ver, olha, a gente precisa servir o Senhor. Como mostrou, a gente começou a falar de entusiasmo, excelência e inclusão, que mostrou que na vida da igreja, nas reuniões, a gente tem que ter um outro viver, não podemos viver religiosamente. Aqui na igreja tem muitos livros, muita palavra, muito conhecimento, isso é tão bom, né? Como quando o Senhor leva ali, né, Pedro, Tiago e João, né, ali para ver uma amostra do reino dos céus. Né? O Senhor vai, mostra ali sua luz, sua glória. Aí aparecem Moisés e Elias, e aí Pedro fala, quão bom estamos aqui, vamos fazer 3 tendas, uma para Moisés, uma para Elias, uma para Jesus. Então olha, aqui está tão bom, vamos continuar desse jeito. Não, mas Jesus tinha uma obra de transformação, e é isso que a gente vai ver durante a semana. Deus ele não quis ficar só no plano terreno, na primeira criação, mas ele quer extrair algo dessa criação. A gente já viu na outra semana, está continuando nessa semana. Deus ele quer extrair algo. Ele quer colocar algo celestial. O homem, inicialmente todo o universo estava conectado a Deus. Senhor Jesus. Né? Mas hoje o homem está desconectado. Mas mesmo assim, Deus ele quer tirar algo desse homem. Porque o homem foi criado com um propósito, um princípio celestial. Em todo o universo, só o homem tem um espírito. Só o homem pode conter Deus dentro de si. Só o homem pode manifestar Deus. Então, o Senhor está mostrando para nós, ele quer extrair isso. Ele quer extrair de nós o princípio, a essência. Por isso a gente está vendo o princípio de Deus, a essência de Deus. Tudo isso. E tudo começa com a gente realmente perceber que o nosso viver tem que mudar. As reuniões. A gente precisa servir, oferecer ao Senhor algo realmente excelente. Isso tem que se tornar uma referência para nós. Incluir mais pessoas, né? Inclusão dos jovens, das irmãs que foi fortalecendo a igreja. Depois falou sobre o esplâncno de Cristo. Às vezes a gente criticava muito, competia, disputava, cobrava. Senhor Jesus. A gente estava vivendo em apatia e mornidão por causa de conhecimento. Mas o Senhor mostrou para nós, olha, a vida da igreja não é conhecimento. O inimigo ele não teme o conhecimento, ele teme a realidade. Embora alguns já estivessem vivendo essa realidade, mas sem ter um conhecimento de quem realmente estava vivendo isso. Senhor Jesus, quando a gente realmente percebe que, olha, eu estou vivendo a realidade de Cristo, você vai se precaver, você vai se santificar, você vai se voltar mais ao Senhor, porque, como mostrou no dia de hoje, né, está incomodando o inimigo. E quando você incomoda o inimigo, ele não está parado, né? Ele gosta de passear pela terra para ver o que a gente está fazendo. Ó Senhor Jesus. E a gente não pode estar fazendo assim como Jó, está fazendo as coisas porque, eu sou tão bom, olha, eu gostei disso daqui. Não, a gente precisa conhecer o Senhor, a gente precisa ter comunhão com o Senhor, a gente precisa da instrução, da direção de Deus. Ó Senhor Jesus. E aí o Senhor, através de nos dar esse suporte aos irmãos, suportar, né, dar suporte, ajudar. Ao invés de criticar os irmãos que estão vivendo dificuldade, ajudar os irmãos nas suas dificuldades. Talvez o irmão tenha uma dificuldade em uma coisa que eu não tenho dificuldade, mas eu tenho dificuldade em outras. Então eu preciso aprender a ter misericórdia. Então nesse ambiente, né, a igreja
vai avançando e o Senhor tem espaço para construir, né, um novo viver da igreja, abençoar-nos, né? Ó Senhor Jesus, nos dá uma outra situação. Então ele mostrou, né, que ele está revolucionando todas as ferramentas, mostrando para nós que há um meio de falar isso. E como que ele tem trago para nós essa palavra revolucionária? Através da glória. A gente ficou um tempo falando sobre a glória de Deus. A glória é quem opera. A glória não é só uma luz. A glória é o próprio Deus. A glória é para ser trabalhada em nós, nos transformar, nos santificar, até a gente estar num nível de glória em que possa ser inserido no próprio Deus. Esse é o objetivo, né? O objetivo de Deus é nos inserir nele, mas nós somos carentes da glória. Senhor Jesus, todos pecaram, todos carecem da glória de Deus. Tudo isso está na palavra. Mas somente quando a gente tocou na palavra profética que esses tesouros da palavra emergiram, né, vieram para nós. Mas o inimigo quer nos manter na superfície, na superficialidade. Mas o Senhor ele quer trazer a realidade, mas através de cada um de nós. Isso mostrou, olha, a igreja de Filadélfia é uma esfera. A igreja de Filadélfia é a condição que a igreja tem que estar no fim dos tempos para cumprir a vontade de Deus. Não é só chegar uma data que Deus determinou, mas é realmente, Senhor Jesus, a igreja viver a realidade daquilo que Deus é e Ele poder se manifestar. Então, se a igreja não viver, Deus não pode fazer. E o inimigo ele quer atrasar isso. Por isso ele mostrou, olha, a gente está experimentando uma bênção, que está nos levando a uma nova realidade. A gente não precisa se esforçar para fazer a obra de Deus, porque quem faz a obra é a palavra de Deus que Ele está dispensando. Então eu não vou me esforçar pela obra, mas eu vou me esforçar para viver no Espírito, vou me esforçar para viver diante do Senhor. E Ele mostrou outra coisa revolucionária, a comportagem dinâmica. E mostra para nós que isso não pode ser ensinado. Não tem um treinamento que leve você a isso, porque a comportagem dinâmica é uma comportagem em outro patamar, em outro plano. É uma comportagem no nível celestial. E aí ele mostrou que são 300 guerreiros, 300 comportores, que em média têm orado por 300 pessoas por dia. Então 300 comportores orando por 300 pessoas, são 90 mil pessoas por dia. Né? E dentre essas, algumas têm adquirido a literatura. Né? Então o irmão já mostrou que até o final agora de 2021 vão ser 6 milhões de livros distribuídos. Senhor Jesus. Então realmente a gente percebe aqui, é um pequeno rebanho. Não tem muita força, mas tem um nome e a palavra. Obedece o Senhor. E é isso que o Senhor ele quer realmente nos despertar. A gente precisa ouvir o Senhor. Alguns estão recebendo oração, outros estão realmente se convertendo ao Senhor, se arrependendo, sendo resgatados do império das trevas, reconectados com Deus e acolhidos pela igreja. Então Deus também está usando a rede de cuidados para cuidar, trazer esses irmãos para essa realidade. A palavra está trazendo para nós realmente um viver impressionante. Deus está fazendo grandes coisas através desse pequenino rebanho. São poucos que o Senhor pode contar, Senhor Jesus. Mas são poucos que estão vivendo no plano de Deus, Senhor Jesus. Plano, quando a gente fala plano, não é só uma questão de planejamento, mas um outro nível. Deus ele quer a nova criação, segundo Deus. E Ele vai extrair isso da igreja, onde a velha criação está sendo transformada, está sendo colocada diante de Deus. Por isso Ele está nos abençoando. E quando a bênção de Deus vem, isso incomoda o inimigo, porque isso sacode, abala o império das trevas. Ele precisa realmente saber o que está fazendo. É como uma vez já compartilhou isso, é uma coisa, começou uma briga e você já foi lá e já deu o primeiro soco, já deu um soco bem dado na cara do inimigo, agora não dá mais para correr, a briga começou, Senhor Jesus. Enquanto não tocar o gongo, o sino, a trombeta final, a gente vai continuar lutando, a gente precisa continuar desferindo golpes, ó Senhor Jesus, e também aguentar, alguns golpes que a gente está recebendo por aí. Por isso mostra para nós, olha, é um pequeno rebanho, aparentemente desprezíveis, não tem um grande número, não tem um grande chamariz, assim como Cristo. Cristo aparentemente, Cristo por fora, era como a raiz de uma terra seca, não tinha aparência, não tinha formosura, não tinha nada que atraísse ninguém, mas quando ele abria a boca, quando ele soltava o leão, quando ele mostrava aquilo que estava no seu interior, Senhor Jesus, causava uma reação.
E aí isso está mostrando para nós. É uma vida interior. A gente precisa realmente se voltar a essa vida. Eu já compartilhei, se a gente ficar olhando o que o fulano e o Beltrano, o que ele pode fazer, Senhor Jesus, a gente vai achar que ninguém está vivendo no Espírito. Ou alguns que podem não estar vivendo, estão. Então não é uma questão de fazer coisas exteriores, mas a questão de manifestar. A questão é a gente precisa ir diante do Senhor, como o irmão vai mostrar para nós essa semana. A gente precisa de um arrependimento cabal. E esse arrependimento é sair das coisas terrenais, deixar de buscar as coisas dessa terra, para buscar as coisas celestiais. E as coisas da terra, né, vão ser acrescentadas, porque fazem parte, né, enquanto a gente está vivendo aqui, né, o irmão ele mostra para nós, vai mostrar durante a semana, nós estamos num mundo tenebroso, o mundo é de trevas, mas nós não somos das trevas. Nós temos a luz de Deus, a verdadeira luz. Não é como a luz física, mas é realmente a verdadeira luz que leva a presença de Deus e que conclui aquilo que Ele deseja. E se a gente estiver debaixo da autoridade de Deus, nada pode nos parar. É isso que o Senhor está mostrando para nós. A gente precisa continuar caminhando rumo ao reino. Ó Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.